Noite a todos. Boa noite a todos. É uma alegria estar nesta casa de amor. Que Jesus possa nos envolver na sua amorosidade e na sua paz. Recebam o meu abraço fraterno. Hoje o tema de reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, o homem de bem. Conta-nos Haroldo Dutra que um mestre caminhava com seu discípulo à beira de um rio, quando vê um escorpião sendo levado pelas águas. Certamente morreria. O que fez o mestre? Pegou o escorpião e colocou à margem. Ao fazê-lo, o escorpião picou o mestre. O discípulo, vendo aquilo, disse: Mestre, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre responde: E você não sabe que é da minha natureza ajudar? A nossa essência é a bondade. Nós, espíritos imortais, criados por Deus, que é inteligência suprema e bondade suprema, nós não conseguiremos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, nós vamos adoecer. Se nós não praticarmos a bondade, nós sofreremos tédio. E se nós não formos fraternos, nós vamos sofrer de solidão e depressão. O Espiritismo, que é o consolador prometido, nos dá, através da fé raciocinada, condições de desenvolvermos os nossos potenciais, porque sabemos que a única coisa que vai ficar para sempre é o bem. Está no capítulo 17, item 3. O homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, que não desprezou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele e, enfim, se fez a outrem aquilo que desejaria que fosse feito a ele. Lembramos, na questão 919A, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, quando nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, passava em revista o que havia feito, se não havia deixado de cumprir nenhum dever e se ninguém teria nada a se queixar de mim. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Vejamos o que ele diz: passar em revista, que é esse olhar para dentro de nós, ver o que fizemos, se negligenciamos uma oportunidade de ser útil, de fazer o bem, se não deixamos de cumprir os nossos deveres, e se ninguém teria nada a se queixar de mim. Esse olhar para dentro de nós, de olharmos os nossos defeitos morais para substituí-los pelas virtudes, fazê-las desabrochar e florescer. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. E sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. A questão 13 do Livro dos Espíritos, dentre os atributos de Deus, nos traz
sendo bom e justo, através do livre-arbítrio, nos dá total liberdade de fazermos escolhas, de plantarmos, sendo bom e justo, porque iremos colher na proporção das nossas escolhas. Portanto, se o que estamos hoje colhendo, vivenciando, não está bom e não somos vítimas, temos que assumir as responsabilidades, é porque plantamos. Então, se eu desejo para o porvir uma vida de mais alegria, de mais paz, eu preciso plantar o bem e, sobretudo, o amor, que é o que nos legou Jesus. Agora, o homem de bem tem fé no futuro porque coloca os bens espirituais além dos bens temporais. Sabemos que a nossa verdadeira pátria é a espiritual. Espíritos imortais que somos, seres inteligentes da criação. Lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Então estamos nesta encarnação com a oportunidade de nos transformarmos. Nós sabemos que a evolução não dá saltos. Portanto, é um olhar todos os dias para sermos hoje o que fomos, melhores do que fomos ontem. Então, é esse olhar, porque eu só vou mudar dentro de mim aquilo que eu reconhecer que não está bom. Então, eu posso ficar acomodado, nós podemos estacionar, mas jamais retrogradar na nossa jornada evolutiva. A questão 132 nos traz, no Livro dos Espíritos, que corrobora com a 260, de que Deus nos impõe a encarnação pelo viés da necessidade. É estar aqui no corpo, em convivência com o outro, é que nós vamos colocar à prova o que já aprendemos. E Paulo nos diz que o mais importante é a nossa autoiluminação. Portanto, nós não vamos mudar nada fora de nós, somente o que fizermos de nós mesmos. Então, quando eu sou visitado pela dor, como uma forma de me despertar para os valores espirituais, e essa dor ela vem muitas vezes em forma de doença, de um revés financeiro, a perda de um ente querido, que é para que eu possa refletir e me transformar. Mas eu também posso ficar na revolta, na não aceitação, na reclamação, e aí eu não vou aproveitar essa oportunidade para sair melhor dessa dor. Porque a dor ela é necessária, mas nós sabemos que o sofrimento é opcional. Então, através da fé raciocinada que a doutrina Luz nos traz, nós temos maior responsabilidade, porque já não ignoramos. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples na moralidade e ignorantes na intelectualidade. E depende do nosso esforço, da nossa vontade, sermos melhores. E aonde nós temos a primeira e grande oportunidade de vivenciarmos o amor? No primeiro núcleo social que nós estamos inseridos, que é o nosso lar. Na nossa família. Com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Lá, com as pessoas certas, que nós temos a oportunidade de nos amarmos, de exercitarmos as nossas virtudes, a compreensão, a resignação, a tolerância. André Luiz nos diz que se nós não aprendermos a conviver com poucas pessoas no nosso núcleo familiar, como é que nós vamos conseguir conviver harmoniosamente com a grande família universal que nós estamos inseridos? É lá no nosso lar, sem máscaras, que somos quem somos, que nós devemos amar com muito mais dedicação do que pessoas que nós convivemos nas diversas ambiências no nosso dia a dia. Então, são lá com os nossos entes queridos que nós temos que amar mais, para que nós possamos praticar e vivenciar esse amor fora do lar também.
O verdadeiro homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. E aí nos traz Emmanuel, lá no Consolador, o conceito de provação, que é a luta que nos ensina a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É uma prova, um exame. Então, como é que eu vou saber se eu já consegui exercitar a fraternidade, que é a base das virtudes, se eu ainda não consegui ser educado no trânsito, ceder a vez, ser gentil, por exemplo. E a expiação? Emmanuel nos traz que é uma pena por infringir a lei, sofrer o que fez o outro sofrer. Tanto pode ser em ordem individual quanto coletiva. Então sabemos da importância de cuidar da nossa casa mental. Tudo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos, que são ondas, vibrações, energia e poder. Esses pensamentos vão se transformar em sentimentos, em emoções. E nós vamos atrair, sim, saúde ou doença para a nossa vida. A questão 459 do Livro dos Espíritos nos traz que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Qual é a minha sintonia? Qual é a porta que eu estou abrindo? Quem eu estou querendo perto de mim? Será que estamos lembrando de agradecer o nosso anjo guardião, que está conosco desde o primeiro momento dessa encarnação até o término, nos inspirando, nos consolando, nos intuindo? Estamos dando ouvido a esse espírito superior que está velando por nós? Então nós sabemos que a nossa jornada evolutiva ela é individual, mas não solitária. Temos Deus, temos o nosso anjo guardião e temos Jesus como modelo e guia. Modelo a ser copiado e guia a ser seguido. Jesus, que é o governador do orbe terrestre, a nos ensinar o caminho do amor, que é o que devemos trilhar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses à justiça. Questão 893, Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes são sinais de progresso no caminho do bem. Mas sabe qual a mais meritória? Aquela que a gente faz o bem pelo bem, desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Na Gênesis, capítulo 3, item 8, nos traz que o mal é a ausência do bem. Ou seja, assim como o calor é a ausência do frio, o escuro é a ausência da luz. Então, que possamos fazer brilhar a nossa luz. Lá na obra Nosso Lar, em André Luiz, lá no capítulo 34, nos traz a advertência de Narcisa para André Luiz: não comente o mal. Muitas vezes nós estamos loucos para dar más notícias, para propagar o mal. Então é melhor nos silenciar. Daí a importância de o que estamos falando. Porque a boca fala o que está cheio o coração. O que eu estou pensando? Estou emanando energia. E com toda certeza a pessoa a qual eu estou pensando bem ou mal está recebendo essas vibrações. Mas antes passa por mim. Está me intoxicando. Então é um exercício de vigiar os pensamentos, os sentimentos e as emoções e orar. Para que tenhamos forças
para não sucumbirmos às nossas más inclinações. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer desditosos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros, antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O egoísta, aliás, o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, aquele que somos nós ainda, que não saímos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Mas o Divaldo nos alerta de que o que o outro faz é problema do outro, mas o que eu faço é responsabilidade minha. Porque pela lei da ação e reação, tudo que eu estou fazendo vai voltar, bem ou mal, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações. Pedro, na primeira epístola, nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente, para com todos indistintamente, e sem distinção de raças, de crenças, porque em todos vê irmãos. Jesus nos disse que tudo que fizermos aos seus irmãos menores, seria a ele que nós estaríamos fazendo. E mais, se nós pensarmos nas situações do nosso dia a dia, no trato para com o outro, porque Jesus espera que nos ajudemos mutuamente. Nós não somos ilha, nós precisamos uns dos outros. E é justamente em contato com o outro que eu tenho a oportunidade de vivenciar as minhas virtudes. Madre Teresa de Calcutá nos disse que nós não devemos deixar ninguém sair da nossa presença melhor do que quando chegou. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Porque o primeiro ensinamento de Jesus, qual que é? Amai-vos. E o segundo? Instruí-vos. Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, nos traz a questão do progresso moral e o progresso intelectual. Que normalmente o progresso intelectual, ele antecede ao progresso moral, que nem sempre vem na sequência, porque depende desse esforço nosso. Nós temos as obras de Kardec, a codificação, que estão mais ou menos entre 2.500 páginas. Se nós lermos 6 páginas por dia, Dona Ivone Pereira que diz, todo ano ela fazia isso. Nós teremos lido todas as obras, a codificação em um ano. E às vezes a gente passa décadas sem conseguir ler uma obra. Mas basta só eu ter o conhecimento? Ter o conhecimento até fácil, né? Mas e vivenciar os ensinamentos do Evangelho de amor? Porque muitos de nós estamos falando de Jesus, mas poucos de nós estamos vivenciando os seus ensinamentos de amor. O que Ele quer é isso, é que pratiquemos, que nos amemos uns aos outros. Benevolência para com todos, que é ser bom, é ser empático, é ser altruísta. E nós lembramos a parábola do samaritano, do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e foi tomado em poder de ladrões. E ele estava ali caído à beira do caminho. Quando passa um levita e um sacerdote, e passam como? De largo, eles não se detêm. Mas o samaritano, tocado de íntima compaixão, ali se deteve em socorro daquele homem. Tocado de íntima compaixão. Ele se ateve, naquele momento, naquela necessidade, para a ajuda preemente, em socorro daquela pessoa. Que poderia ser um pão, que poderia ser um abraço, que poderia ser um sorriso. Quantos de nós estamos passando de largo
na nossa correria frenética, no nosso dia a dia, por coisas materiais. É legítimo, sim, que busquemos os subsídios necessários à nossa subsistência de forma honesta. Sim, no limite das nossas forças. Porque às vezes nós estamos na roda da nossa vida só focados no trabalho material. E nós precisamos ter tempo para a roda da nossa vida, para a nossa família, para a nossa espiritualidade. Tempo para nós, para a nossa qualidade de vida, tempo para o estudo, tão importante. Tempo é nada mais do que vida, são escolhas que nós estamos fazendo. O que estou fazendo do meu tempo? Qual é o tipo de leitura que eu estou trazendo para mim? É uma leitura edificante? Está me fazendo melhor? Que tipo de notícia televisiva eu estou deixando entrar na minha casa? Só as tragédias? São escolhas. Que tipo de música? Qual é a vibração que eu estou mantendo no meu ambiente? Isso é muito importante a gente pensar. Porque às vezes a gente acaba criando todo um desequilíbrio em nós pelas escolhas erradas que estamos fazendo. A começar dentro do lar. Nós sabemos da importância do culto do Evangelho no lar, com dia e horário, para que a psicosfera ali reinante esteja com uma proteção. Estamos comprometidos com essa asepsia no nosso lar? Porque Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele estaria. Ah, mas só eu que vou fazer o evangelho no lar? 2 ou mais pessoas, você e seu anjo guardião, já são 2. Porque quando a gente se transforma, a gente também consegue transformar o nosso redor. Nós teremos felicidade na proporção que nós fizermos para os outros. E são nas pequenas coisas, é no cooperar, é na comidinha amorosa que eu estou fazendo. André Luiz diz que se nós não aprendermos a viver harmonicamente com poucas pessoas dentro do ninho doméstico, como é que nós vamos conseguir viver com a grande humanidade? Então é lá no nosso lar que nós temos que começar a exercitar a fraternidade, o amor, a benevolência. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Voltando de que nós devemos respeitar os outros tanto quanto nós devemos e queremos ser respeitados. Quando nós julgamos, nós deixamos de praticar o amor. Quando estamos maledicentes, falando mal dos outros, sendo que nós poderíamos aproveitar a oportunidade para ver o bem que tem no outro, porque eu vejo o que eu tenho. O que é que eu estou vendo? E quando eu falo mal de alguém para outra pessoa, o que essa pessoa vai pensar? Eu vou virar as costas e vai falar mal de mim também. Então é um defeito moral gravíssimo. Vamos ver o que o outro tem de bom e ressaltar as suas coisas boas? Que sejamos indulgentes com os outros e sejamos mais rigorosos conosco, porque somos nós quem temos que mudar. O homem de bem vê em todas as circunstâncias e toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e com o seu desprezo a suscetibilidade de alguém e não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. O que Jesus nos legou? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Nós magoamos, nós ferimos, e estamos deixando de perdoar.
Jesus já nos disse que nós devemos nos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estivermos a caminho com ele. Às vezes a gente fica ali, no nosso orgulho, sentado no nosso ponto de vista, sem pensar que o outro também tem as suas razões. Que entendemos todos ainda espíritos imperfeitos, né? As questões lá na escala espírita, do livro dos Espíritos 100. E aí vem a ordem dos espíritos, da 101 a 113. Espíritos imperfeitos, terceira ordem. 5 classes. Certamente vamos nos reconhecer em várias dessas classes. Mas Jesus nos disse que nós poderíamos fazer o que Ele faz e muito mais. Ele, como modelo e guia, está lá, na primeira ordem, de espíritos puros, dizendo que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Mas depende do quê? Do nosso esforço, da nossa vontade. Porque eu posso ficar na minha zona de conforto. Deixa para a próxima encarnação. Está confortável do jeito que está. Preguiça, comodismo, porque hoje está frio, amanhã está calor, e desperdiçamos a oportunidade de aproveitarmos o nosso tempo de forma útil. Vejamos, uma casa como Kardec. Quantos trabalhos nos aguardam? Jesus espera que nos candidatemos ao trabalho no bem. Porque quando estamos trabalhando, estamos proporcionando luz na nossa jornada evolutiva. A vida é movimento, progresso e evolução. Mas depende de nós. Então, o importante é escolhermos uma atividade, doarmos do nosso tempo e do nosso amor. A cura vai acontecendo dentro de nós. A transformação vai acontecendo na nossa jornada. Não preciso esperar ser um espírito bom, que vai demorar bastante ainda, né? Lá na segunda ordem. Começo agora. É um passo de cada vez, mas tudo começa no primeiro passo. E o André Luiz nos disse que o essencial é o tamanho do amor no bem que eu me decida fazer. Eu estou fazendo a sopa, o pão, estou trabalhando na evangelização, na campanha Alto de Souza, no atendimento fraterno, no passe. Qual trabalho eu quero me candidatar? Porque eu entendo ser a mais devedora. Então, quando a gente se reconhece assim, a gente tem a consciência de que a gente precisa fazer esse movimento. E é realmente transformador para nós. Porque quando a gente realmente doa o nosso tempo e o nosso amor desinteressadamente, está passando por nós. Então a gente passa a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, e tudo ao nosso redor começa a melhorar. Mas o movimento e a decisão foi nossa. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. É o julgamento que ainda nos mantemos. Então, que eu possa silenciar. Se a minha palavra não for erguer, se a minha palavra não for consolar. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. E se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa lhe atenuar o mal. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, os tormentos voluntários, nos traz a seguinte advertência: que de tormentos se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, e que não quer parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque olha para baixo e sempre vê criaturas que têm menos que ele. E é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Fénelon, 1860. Muitas vezes nós estamos numa correria frenética, só para termos coisas materiais em nossa vida.
E sabemos que não vamos levar nada de material daqui. Só o que fizermos de nós. Esta encarnação é um relâmpago na nossa eternidade enquanto espíritos imortais. Então não percamos tempo. Olha, uma semana aqui na Terra corresponde a 10.080 minutos. Passa rápido uma semana, né? Mas são 10.080 minutos. O que eu estou fazendo com esse tempo? Eu estou me candidatando a um trabalho no bem? Eu estou buscando, através do estudo, me auto-iluminar? Então, o convite é para o trabalho e para o estudo. Porque, passo a passo, nós vamos galgando os degraus da nossa evolução. O homem de bem estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O Chico nos disse que nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo. Não disse? Mas nós podemos agora fazer um novo fim. E vai depender do nosso esforço. E lá no livro dos Espíritos, nos dizem os Espíritos que há quão poucos dentre nós fazem esforços. Então o que precisamos é desse movimento interior. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Todos nós temos algo de bom. Todos. Sabemos ainda da nossa pequenez, de espíritos imperfeitos. E lá na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, quem não leu essa obra, leia, extraordinária. O doutor Artêmio, ele nos alerta que urge o tempo mal baratado por nós nas ilusões do mundo. Nós sabemos que estamos num momento de transição planetária, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Temos que fazer merecer uma terra regenerada, através do nosso esforço, no bem, na nossa autoiluminação. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, porque tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Sabemos também que o gênero de provas a qual nós estamos vivenciando nessa encarnação foi escolhido, na maior parte das vezes, por nós, quando a nossa encarnação não foi compulsória. Então, se estamos na riqueza ou na pobreza, na riqueza, mais perigosa, que tem mais tentações, mais riscos de sucumbirmos às nossas más inclinações. E na pobreza, se estivermos na revolta, na reclamação, na não aceitação, também não vamos aproveitá-la. Nós sabemos dos diversos papéis que temos que vivenciar nas diversas encarnações, a fim de avançarmos na nossa evolução. Então, lembrando algumas das obras há 2000 anos e 50 anos depois. Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus veio, num papel de mando. E depois, 50 anos depois, como o escravo Nestório. Então, veja os papéis diversos, a ilusão que muitas vezes nós armazenamos no nosso coração, no orgulho de nos acharmos melhor, porque temos esse carro, aquela casa, ou tal roupa, tudo ilusão. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que temos aqui, que é por misericórdia de Deus, empréstimo de Deus. Então, que a gente possa se despir dessas ilusões. Tem uma passagem do Chico, ele estava com um grupo de espíritas em Uberaba, andando na rua, e do outro lado da rua tinha um homem maltrapilho, possivelmente um morador de rua, ali. Ele se desloca, vai até o homem, troca algumas palavras e lhe dá um abraço. Volta ao encontro com os amigos espíritas, que se entreolham e fazem um comentário que, coitado daquele homem, ainda tão imperfeito, naquela condição.
E o Chico responde que foi justamente a luz que ele viu naquele homem que fez com que ele fosse em direção a ele. Que estava numa das suas últimas encarnações, aprendendo a vivenciar o desapego. Então veja o nosso olhar, como é limitado, como a gente julga pelas aparências. O que de fato importa é o que está dentro do nosso coração e não o que está no nosso exterior. Então é importante que a gente comece a refletir sobre isso. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos e sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode lhe dar é aplicá-lo às suas próprias satisfações e às suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para lhes esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Lá na obra de André Luiz, Sinal Verde, ele nos diz que em tudo que fizermos, estamos imprimindo o nosso retrato espiritual. Está justamente nesse capítulo que fala sobre o emprego, né, da subalternidade e do mando. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes e dão as leis de Deus na natureza como quer que lhes sejam respeitados os seus, ou seja, que fará ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmos. Quando a gente pensa em felicidade, que é relativa ainda num planeta de provas e expiações, nós entendemos que felicidade não é o que acumulamos, mas é o que compartilhamos. De que adianta a gente estar em um banquete, num grande palácio, se nós estivermos comendo sozinhos? Então nós somos criados para compartilhar e nós somos talhados para a bondade. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir aquelas que acabamos de mencionar, se encontra no caminho que acham todas as demais. Portanto, o homem de bem não é um super-homem, uma mulher maravilha. Somos nós que temos a centelha divina da bondade dentro de nós. No livro Vida Feliz, de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, nos diz que há um sol brilhando dentro de você, que é a presença do Cristo no teu coração. E permita, pois, que brilhe a tua luz por toda parte. A nos dizer de todas as potencialidades latentes no imo da nossa alma. O Salmo 82, versículo 6, nos traz: sois deuses. E nós vamos encerrar com uma mensagem de Meimei, através do Chico Xavier, que chama-se Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos, são aqueles que perderam a fé em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal.
aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não se esqueça, porém, que amanhã será um outro dia. E Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos um vídeo para encerrar, e que Jesus esteja conosco ao retornarmos aos nossos lares, envolvendo a cada um de nós em vibrações de luz e paz. Agradecer a Jocelaine pela bela mensagem que nos trouxe na noite de hoje, que nos remete